R$ 1.500. Cara, sendo muito honesto, eu sempre falo isso em todos os vídeos aqui do canal. Se você não grava conteúdo, se você não é um gamer, pro player profissional de celular, mas quer um celular que vai te atender bem em câmera, vai te atender bem pro dia a dia, vai te atender bem, inclusive pra rodar um joguinho ou outro, cara, essa é a faixa de preço que melhor vai te atender. Na moral, principalmente hoje em dia a gente tem celulares extremamente completos, com uma potência muito boa e com um preço que tá ficando cada vez melhor. E é por isso que no vídeo de hoje eu fiz a lista com os melhores celulares pra você comprar até R$ 1.500. E na moral, eu separei os modelos mais completinhos que você pode ter. Provavelmente, como sempre, o último é o melhor de todos. Na moral, é imbatível. Bom, mas então sem mais enrolação, bora lá pro vídeo. Então vamos lá, começando pelos modelos mais baratos normalmente que você vai encontrar, sendo muito honesto que são modelos hoje em dia que são os mais comuns, que acaba sendo o Samsung A16 4G e o A15 5G. No geral eu recomendo esses dois celulares juntos porque os dois são muito parecidos no quesito de configurações. Os dois já tem 4 GB de RAM, 128 de armazenamento. O primeiro ponto que acaba mudando é com relação à tela, o tamanho dela. As duas já são Super AMOLED com 90 Hz de taxa de atualização, só que o A15 tem 6.5 enquanto o A16 tem 6.7. Já na câmera aqui a gente tem um segundo ponto de diferença, que no caso os dois já vem com uma câmera de 50 megapixels com uma lente de abertura de f1.8, que no geral é um sensor, é uma câmera no geral muito parecida, porém o que muda realmente é com relação ao pós-processamento, que nesse caso no A16 está muito melhor, e a gente percebe isso nitidamente, principalmente quando a gente grava em pontos que tem extrema luz. O A16 ele consegue segurar muito melhor, ele tem uma saturação de cor muito melhor, ele tem uma suavidade que eu acho muito melhor, ele não força aquela nitidez. E o terceiro ponto de diferença que acaba sendo com relação à potência, que nesse caso os dois na verdade são muito parecidos, mas que muda realmente com relação ao processador, que no caso o A16 ele vem com o Helio G99, enquanto o A15 ele vem com o Dimensity 6100 Plus, que cara, sério, são processadores praticamente idênticos pra não dizer igual. Os dois no geral têm uma potência muito parecida, mas acaba que o Helio G99 vai levar uma certa vantagem, ele consegue entregar um leve desempenho superior, mas também nada absurdo. E o ponto principal de diferença deles vai ser com relação ao preço. Hoje atualmente um A15 5G tá na faixa aí dos seus R$ 1.000, enquanto o A16 tá em torno aí dos seus R$ 1.200, R$ 1.300. Porém, caminhando um pouquinho mais, a gente tem um modelo que é mais recente ainda e que, sendo muito honesto, foi um modelo que me surpreendeu muito no quesito de configurações, que acaba sendo o Redmi Note 14. Ele é um celular que eu até falo que em parte eu retiro o que eu disse dele, porque no geral eu falei que ele é um celular que não é tão interessante assim, mas realmente pelo preço ele é um celular que entrega muito e cara, realmente ele tá muito completo. Já começando que aqui a gente tem um celular que vai de 6 até 12 GB de RAM, 128 ou 256 de armazenamento, sem contar aquela configuração de tela padrão da Xiaomi, que é de 6.67 polegadas AMOLED com 120 Hz. E é claro, com relação às câmeras, que cara, eu não sei o que a Xiaomi fez, mas ela realmente começou a investir mais em câmeras. E nesse caso aqui a gente tem um sensor principal de 108 megapixels, com uma lente de abertura de f1.7. Glória a Deus, já grava em Full HD. E glória a Deus, já grava em Full HD a 60 FPS, que realmente traz uma qualidade de câmera muito boa. A frontal no geral é aceitável, é uma câmera que até te atende bem. E a traseira no geral, ela traz uma qualidade de imagem em si que é muito boa. Ela realmente consegue captar um nível de detalhe muito grande, tem um bom nível de desfoque, mas o que acaba realmente tirando a qualidade um pouco dessa câmera acaba sendo pós-processamento desse celular. Que sério, cara, a Xiaomi consegue colocar um contraste que é surreal de absurdo. Isso nem existe, mas cara, é muito exagerado o contraste dela, muito feia a imagem. Tipo, a qualidade em si é boa, mas o pós-processamento acaba cagando. Então você acaba tendo pontos pretos em excesso e pontos muito claros também muito em excesso. Pra controlar esse excesso de contraste, ela acaba reduzindo um pouquinho o brilho da imagem. Tô tirando esse ponto, realmente uma câmera que traz uma qualidade muito boa. E o ponto principal, novamente, acaba sendo o processador, que nesse caso ela traz nada mais, nada menos que um Helio G99. Só que nesse caso aqui eles colocam como o Helio G99 Ultra, que basicamente é exatamente a mesma coisa que o modelo normal. A diferença é que a Xiaomi consegue configurar umas coisinhas a mais no processador. Mas assim, na prática, os dois processadores conseguem entregar praticamente a mesma potência. Não é uma diferença muito significativa. Talvez uma leve otimização. Então, por exemplo, ele em comparação com o A16, no teste do AnTuTu, ele conseguiu 8% a mais de performance. Além de trazer uma bateria de 5.500 mAh, uma bateria muito boa. E com relação ao seu preço, hoje atualmente ele tá na faixa aí de seus R$ 1.200. E detalhe, sim, eu tô me referindo à versão 4G, porque também tem a versão 5G, mas sendo muito honesto, eu não recomendo tanto assim, mas por conta do preço. Ela traz um processador muito bom, que é o Dimensity 7025 Ultra, mas na faixa de preço que ele é vendido, a gente consegue celulares, inclusive, que eu vou citar aqui, que são mais potentes. Sendo muito honesto, não justifica muito esse valor. Inclusive, um dos celulares com um dos maiores custo-benefício, e na minha opinião foi simplesmente um dos maiores acertos que já foi feito, e é um dos mais potentes nessa lista, e também o mais barato, que acaba sendo o Moto G35 5G. Cara, a Motorola já tinha lançado o Moto G34
fato que era um celular absurdamente completo, muito bom. Inclusive a Motorola, embora eu critique bastante ela, no quesito celular de entrada, ela é surreal, entrega celulares maravilhosos, só que mais assusta é a configuração dele pelo preço. Aqui a gente tem um celular já com uma tela de 6.72 polegadas, IPS com 120 Hz, já tem 128 GB de armazenamento, 4 GB de RAM. Nesse ponto poderia ser um pouquinho melhor, poderia pelo menos já trazer 6. Traz um sensor principal de 50 megapixels com uma lente de abertura de f1.8. No geral é uma câmera boa, vai te atender bem pro dia a dia, tira fotos boas, bem detalhadas. Na minha opinião tá no ponto perfeito assim de saturação, contraste. Gravação também atende relativamente bem, obviamente levando em consideração o preço. O único ponto que peca é que ela traz uma câmera de 8 megapixels na ultra wide, que sendo muito honesto tira total a qualidade dela, e a frontal dela é realmente bem ruinzinha. Porém, o ponto principal desse celular acaba sendo com relação ao processador. Cara, é um processador muito bom, que nesse caso é o Unisoc 760. No geral, pra você que não sabe, a Unisoc é uma empresa que faz processadores também, só que antes ela fazia processadores no geral bem ruinzinhos. Então no geral ela focava muito em preço e acaba trazendo uma qualidade muito baixa, processadores muito fracos. Só que cara, esse processador aqui é absurdo de potência. Novamente, levando em consideração o preço que ele é vendido, a performance que ele entrega é muito boa. Para um efeito comparativo, todos esses celulares que eu acabei de citar, ele consegue ser mais potente e é mais barato, que é o ponto principal dele. Hoje atualmente você encontra ele facilmente na faixa aí dos seus R$1.000. O único ponto que vocês vão ficar atentos é com relação às avaliações. Vocês vão ver que esse celular no geral ele tem uma avaliação um pouco abaixo do normal, mas não é porque o celular tem um problema crônico, dá defeito ou algo do gênero. É só porque a Motorola, essa coloca no anúncio que ele vem com 4 GB de RAM mais 8 GB de RAM Boost. Só que 99% da população mundial não sabe o que é RAM Boost. Então a pessoa acha que vai comprar um celular com 12 GB de RAM. Então não, o celular vem com 4 GB de RAM físico e você pode expandir com memória RAM virtual, que é o famoso RAM Boost. Ele pega parte do armazenamento e transforma em memória RAM. Mas tirando essa bobeirinha aqui, é um celular com um dos melhores custo-benefício de preço. Eu não coloco ele como o melhor, que ainda assim a gente tem um modelo que fica próximo em preço e é tão bom quanto que acaba sendo o A16 5G. Cara, ele é um modelo que no geral as configurações são exatamente as mesmas do A16 normal. É exatamente o mesmo smartphone, a única coisa que vai mudar vai ser com relação ao processador, que nesse caso a gente vai de um Helio G99 para um Exynos 1330, que é simplesmente um processador maravilhoso. Cara, esse processador já tinha sido lançado na versão do A14 5G, estranhamente na versão do A15 ele foi piorado, então o A15 ele ficou mais fraco em comparação com o A14, e aí veio o A16 de novo agora, trazendo esse mesmo processador, que cara, é muito bom, como eu falei. Pelo preço, traz uma performance muito boa para uso no dia a dia. É um processador que vai te atender muito bem. É um processador que já traz uma potência suficientemente boa para te atender num joguinho ou outro. Já tem um consumo de bateria muito bom. Cara, sério, é um processador, é um celular no geral muito bom. E o ponto principal dele é com relação ao preço. Hoje, atualmente, ele é um celular que varia em torno de seus R$1.200 a R$1.300, mas você consegue encontrar ele na faixa aí de seus R$1.000 em promoção. Porém, o melhor custo-benefício dessa lista, e sendo muito honesto, o celular que eu nunca consigo tirar das listas, que acaba sendo o Samsung M35 5G. Eu também recomendo muito o A35, que é basicamente o mesmo smartphone, mas o A35 em si tá subindo muito o preço. O M35 ele mantém um preço um pouco mais normal, digamos assim. E realmente, na faixa que ele é vendido, ele é o celular que eu considero o mais completo de todos. Aqui a gente já tem um celular com 8 GB de RAM, 256 de armazenamento, uma tela já Super AMOLED com 6.6 polegadas, 120 Hz, já traz uma câmera relativamente boa, é um sensor de 50 megapixels com uma lente de abertura de f1.8, mas ainda assim traz aquele mesmo problema do Xiaomi e que também é um pouco característico da Samsung, que é um excesso de contraste, não necessariamente em pontos mais claros ele estoura, mas mais em pontos que tem muita ausência de luz, então ele perde total definição, e ele também tem esse ponto de como ele aumenta esse contraste, ele acaba reduzindo o brilho para compensar isso. Então a imagem normalmente você percebe que ela fica um pouco mais escura, mas ainda assim, com relação à qualidade em si da câmera, é uma câmera simplesmente maravilhosa, que inclusive também já grava em 4K, mas o ponto principal é claro com relação ao processador de novo, que nesse caso aqui a gente vem com um Exynos 1380, e mano, é simplesmente um processador muito bom. Resumindo a conversa, cara, pela faixa de preço é um processador que vai te entregar uma potência maravilhosa, em comparação com os celulares que eu citei, ele já consegue superar, inclusive até em comparação com o Redmi Note 14 5G, cara, ele consegue chegar a ser 30% mais potente em comparação com esse celular. Além de que você acha que a bateria do Redmi Note 14 é grande, esse aqui ele já vem com uma bateria de 6.000 mAh, cara, é um celular que a bateria dura muito bem. O único ponto que ele acaba, entre aspas, perdendo em comparação com o A35, que é o modelo que é o irmão gêmeo dele, é com relação à qualidade de construção, que nesse caso aqui ele é feito em plástico, enquanto o A35 é feito em vidro, mas esse ponto acaba deixando ele com um preço muito bom. Hoje atualmente ele tá na faixa de seus R$1.400, dá pra encontrar ele na faixa de seus R$1.300, e sendo muito honesto, é um dos celulares mais completinhos que você vai conseguir encontrar nessa faixa de preço. Eu também recomendaria fortemente o M55, que o tornaria o celular mais potente dessa lista, só que eu vou ter que comprar esse celular de novo e fazer mais testes com ele, porque eu tô vendo muita reclamação dele com superaquecimento. Não sei se é um problema de fabricação de lote, mas eu tô vendo muita reclamação desse celular com superaquecimento, enquanto o M35
135 é normal, tranquilo, um celular completaço. Bom, e novamente, links dos produtos vão estar aqui na descrição. E eu acho que é isso. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações pra não perder os próximos conteúdos. Lembrando, eu tenho outras redes sociais. E eu acho que é isso. Eu vi por aqui. Valeu e falou!